Mas antes, olha, um segundinho. Se você é fora Bolsonaro, você sabe que esses bandidos ajudaram o Bolsonaro a se eleger, inscreva-se aqui no canal. Vamos falar o que aconteceu. Lá atrás, em 2017, o Deltan, ele fez o PowerPoint contra o Lula, tudo mais, aquele PowerPoint nem tem muito o que comentar, todo mundo já viu aquilo. Muitas vezes a gente ouve falar, uma coisa que você não vê muito a mídia comentar, a gente ouve falar o seguinte: olha, Ministério Público apresentou denúncia contra fulano, Ministério Público apresentou denúncia contra Cicrano, Beltrano, tudo mais. Você ouve falar disso, mas você não vê a denúncia, você só sabe que foi denunciado pelo Ministério Público. No caso, olha o que o Deltan Dallagnol fez. Ele, ao denunciar o Lula, em vez de ele simplesmente apresentar a denúncia, ele chamou toda a mídia, toda a imprensa, ele fez uma apresentação em PowerPoint e ele ficou lá apontando como se ele fosse um palestrante, falando, olha, Lula, com um monte de coisa que não tinha nada a ver. Logo depois de ele fazer aquilo, ele percebeu que deu ruim, porque ele estava colocando o Lula como chefe de quadrilha na apresentação do PowerPoint, mas a denúncia, se você lesse o documento, falava do caso do Triplex, não falava nada de chefe de quadrilha. O livro do Janot, e eu lembro que eu fiz um vídeo aqui em 2019, quando eu ainda morava na Espanha, o comecinho do Plantão Brasil, no livro do Janot, que era procurador-geral da República na época, ele disse que 2 semanas depois daquele PowerPoint, os procuradores da Lava Jato foram desesperados até Brasília, que ele sabia que ia dar ruim para ele, falar, Janot, por favor, você pode denunciar o Lula como chefe de quadrilha, no caso do Petrolão? Aí o Janot falou, não, eu tenho aqui 4 investigações na frente da investigação do Lula e eu tenho que seguir o meu cronograma de investigações. E aí os procuradores de Curitiba falaram, não, coloca a do Lula na frente e denuncia ele, porque a gente fez aquele PowerPoint e o PowerPoint fala que ele é chefe de quadrilha, só que aí ele vai entrar na justiça contra a gente, porque a nossa denúncia não diz que ele é chefe de quadrilha. A denúncia, se você lê o papel, que é o que importa, só fala do caso do Triplex, e o PowerPoint fala uma coisa completamente diferente. Vocês até mensalão, Zé Dirceu. Então, denuncia ele. Quem lê o livro do Janot, eu não recomendo que você compre. Eu li, eu tô te falando. É escandaloso o que o Janot fala no livro. Só aquilo já era suficiente para prender o Dallagnol. Tá, ok. Passa o tempo, o Lula entra na justiça e pede indenização. O Deltan Dallagnol vai em mensagens de Telegram com os seus asseclas, com os seus comparsas de crime do Ministério Público Federal e diz, olha, eu estou fazendo muitas palestras. Por que ele fazia palestras? Porque ele é procurador que denunciou o Lula. Só por isso. Ou seja, ele usou o nome do Lula para ficar rico. Estou fazendo palestras, agora eu vou fazer um fundo, um fundo para pegar o dinheiro, parte do dinheiro dessas palestras, e aí eu guardar esse dinheiro para lá na frente, quando eu for condenado a pagar a indenização, eu pagar as indenizações das denúncias que eu fiz. Quer dizer, ele já sabia que ele estava cometendo crime quando ele fez aquilo contra o Lula. A indenização de 75 mil que o STJ mandou ele pagar é uma vergonha. É uma das maiores vergonhas da história do judiciário brasileiro. Uma das maiores, quer dizer, só complementa toda a vergonha que foi, todo o escândalo que foi eles deixarem o Lula ser preso sem provas para dar o golpe. Tudo isso para o Bolsonaro ser eleito, vamos lembrar, para tirar o PT e tudo mais, para ver se entregavam a Petrobras, os Correios, todas as estatais, é isso que eles queriam, esses bandidos. Tá, aí olha só. O Dallagnol já sabia que ia ser condenado. Aí em mensagens com procuradores ele falava, vou fazer o fundo assim assado. Ele até pergunta como é que ele tinha que recolher impostos sobre isso. Que ele falava, olha, imposto sobre doação é de um jeito, mas sobre um fundo é outro. Mas como eu estou fazendo sobre as palestras é diferente. Como é que é o imposto? Ele perguntava para os procuradores. Em vez de ele ir a um contador, ele perguntava para os outros procuradores. Aí depois ele está falando com uma outra procuradora, Carolina. Aí ele até fala para ela, ó, é porque lá na frente, ó, aqui uma coisa que ninguém pode saber, hein? Não conte nem para as sombras. Nós agora estamos sabendo. Isso é para pagar as indenizações, porque ele já sabia que ia ter. Ele sabia que cometeu crimes, quer dizer, o cara foi doloso. Ele cometeu crime sabendo que estava cometendo de propósito. Era para prejudicar mesmo os réus da Lava Jato, principalmente o Lula. Tá, essas mensagens mostram o quê? Mostram que lá na semana retrasada, quando o Deltan Dallagnol começou a pedir Pix para os seus apoiadores para pagar indenização ao Lula, ele já tinha o dinheiro. Desde 2017, o Deltan Dallagnol já estava juntando dinheiro para pagar essa indenização. Então, por que ele pediu Pix para os apoiadores? Estelionato. Você não pode pedir uma coisa que você já tem. É o mesmo que eu chegar aqui e falar assim, gente, faz o Pix, ó, porque eu preciso pagar o hotel aqui que eu tô. Só que já tá pago o hotel que eu tô aqui. Não preciso. Seria estelionato. Estou pedindo para uma coisa que eu já tenho.
o Deltan Dallagnol pediu Pix por uma coisa que ele já tinha 100 mil guardados para pagar o Lula. Tinha muito mais, porque ele imaginava que ia ter que pagar 1 milhão. Então ele tinha muito dinheiro guardado. Aí ele pediu Pix, o que aconteceu? As pessoas começaram a fazer Pix para ele. Ele arrecadou mais de R$500 milhão, o Deltan Dallagnol. Ele fez até uma piadinha com o Gilmar Mendes, disseminando fake news. Aí depois ele falou, é só piada, hein, gente? Mas podia ser verdade. Dizendo que o Gilmar Mendes desabilitou o Pix em todo o Brasil, depois o Deltan Dallagnol receber R$500 milhão. Aí ele colocou embaixo, é piada. Muita gente cortou a parte que é piada e começou a disseminar fake news contra o Gilmar Mendes. Só pra você ter ideia do nível de sujeira desse pessoal, desses bandidos. Aí, o que aconteceu? A defesa do Lula falou, tem indícios de estelionato é crime. Por que não investigá-lo por estelionato? Aí, a defesa do Lula falou, pra gente provar que tem os indícios do crime, vamos pedir as mensagens da Vaza Jato. E isso, por mais que tenha saído matéria na mídia não pode ser usada. A defesa do Lula tem que pedir acesso às mensagens originais da Vaza Jato, que estão na Operação Spoofing. Pediu, e o ministro Ricardo Lewandowski, engraçado, o melhor jogador do mundo é o Lewandowski, o melhor ministro do STF, talvez de todas as Supremas Cortes do mundo, é o ministro Lewandowski. Que nome, hein? O Lewandowski foi lá e falou, tá aqui, acesso para vocês às mensagens, para provar que o Deltan Dallagnol tinha assim o dinheiro para iniciar uma investigação que possa quebrar sigilos dele e do fundo que ele criou, para ver que ele tinha já mais de 100 mil reais ali. E eu vou te falar, vou te dar um spoiler, tinha mesmo. Tinha muito mais, que ele achou que ia pagar 1 milhão. A mensagem diz que ele achou que ia pagar mais de 1 milhão, eram milhões que ele queria juntar. Ou seja, foi condenado a apenas 100 mil e ainda pediu para os seus apoiadores? É bandido. Ainda tá roubando dos apoiadores? Pois bem, é isso. Agora o Deltan vai ser investigado, podem quebrar sigilos dele. Estelionato é crime da cadeia, tem uma coisa que eu vou falar sobre as pessoas de esquerda que fizeram Pix para ele, viu? Um monte de gente. Ai, nossa, mas Thiago, eu falei, mas Thiago, eu fiz um Pix de R$1 só pro Deltan, e aí eu coloquei uma mensagem lá xingando. É sério, você acha que o Deltan vai ler a sua mensagem no Pix? O cara tá recebendo milhares de Pix, você acha que ele leu a sua mensagem? Eu vou te falar, a maioria dos bancos, a maioria, eu tenho conta em 3, nem dá pra ler a mensagem que vem junto com o Pix. Tem banco que não dá nem pra enviar a mensagem junto com o Pix. Se o seu dá, parabéns, mas a maioria não dá. Simplesmente não dá, então uma coisa inútil. Aí eu vi gente de esquerda com mais de 1000 compartilhamentos lá no Twitter, olha que desserviço, falando, o engraçado é que toda vez que você faz Pix pro Deltan, na verdade você tá pagando pro Lula, porque o dinheiro vai pro Lula no final. É sério? É sério mesmo? Pô, é um nível de alienação que eu não posso imaginar. Eu só consigo imaginar que é gente infiltrada pra falar uma asneira dessas. Todo mundo que fez Pix, seja de 1 centavo ou R$1 pro Deltan Dallagnol, é dinheiro que sairia da conta do Dallagnol e iria pro Lula. Mas não saiu da conta dele, saiu da sua. Ou seja, você ajudou o Dallagnol a pagar uma coisa que ele já tinha dinheiro pra pagar. E se ele não tivesse, melhor ainda, que aí ele ia ter que se ferrar pra conseguir pagar. E aí você ajuda o Dallagnol a pagar? Quer fazer um Pix pro Lula? Vê a conta do Instituto Lula e faça você direto pro Lula. Não faça pro Deltan Dallagnol, que é um bandido. Muita gente de esquerda, aí fala, mas Thiago, é só R$1. Pô, se 1000 imbecis pagam R$1 pro Deltan Dallagnol, são R$1000 que a esquerda deu pro Dallagnol pagar o Lula. Quer dizer, em vez de ele ter que desembolsar 100 mil, ele desembolsa só 99 mil, porque 1000 a esquerda ajudou ele a pagar um monte de gente. Ai, mas eu mandei uma mensagem. Pô, quer mandar mensagem pro Dallagnol? Cria uma conta no Twitter, vai lá e ele lê. Tanto ele lê que eu tô bloqueado. Tem um monte de gente bloqueada por ele. Tá bloqueada porque ele leu o comentário, não gostou e bloqueou. Aí você manda a mensagem que você quiser em 240 caracteres. Mas não dê dinheiro pra bandido. Nem que seja 1 centavo. Vou sair sem... Nossa, o dia que eu der 1 centavo pra um bandido desses, me mata. Lá em Minas Gerais, moto de som nas ruas. Olha aqui, ó, Ipatinga. Aqui o vídeo curtinho, né?